Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cópia na redação do Enem. Pode ou não pode? Vejamos. A cópia. Houve um tempo em que ela foi muito utilizada em sala de aula. Os alunos copiavam os textos da lousa, escritos em bela letra cursiva da professora, ou copiavam dos livros didáticos, não consumíveis, em que não se podia escrever, por serem partilhados por vários alunos durante 4 anos. Opa, espere um pouco. Você deve estar pensando. Ainda é assim. Há professores que utilizam a cópia para manterem sua classe em silêncio. Mas a cópia tem sim seu valor. Quando a imprensa ainda não existia, os textos escritos em papiros, tecidos ou pedras eram copiados várias vezes, só assim para se ter acesso aos textos. Imagine ter de cruzar grandes distâncias para poder ler um determinado texto. A cópia foi responsável pelo ensino da leitura e da escrita, pois para copiar era preciso saber decifrar o código. Os escribas era o que eles faziam. Lembra do filme O Nome da Rosa? Da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, hoje não se tem nenhum papiro original. O que ainda existe são as cópias dos originais. E olha que interessante, a veracidade desses textos é obtida na comparação das cópias e não da comparação de uma cópia com uma versão original, pois não existem mais, não sobreviveram até os nossos dias. E hoje? A cópia ainda tem seu valor, sua serventia. Embora ela não seja bem vista, ela pode ser utilizada na escola. Copiar ajuda na memorização da escrita de palavras difíceis, por exemplo, exceção, ou o conteúdo de um texto, se feitos com atenção. Então, se você faz listas de palavras, se você faz jogos da memória, completa, cruzadinhas, caça-palavras, você acaba memorizando, aprendendo a escrita das palavras. E textos difíceis, ou escritos num português padrão muito rebuscado, ou cujo conteúdo a gente não domina, o tema é pouco conhecido por nós, o fato de copiar trechos do livro, fazer anotações, seja cópia, seja paráfrases do que a gente está lendo, é uma maneira de guardarmos, memorizarmos o conteúdo daquilo que se está sendo estudado. E a redação do Enem? Que é a grande pergunta desse vídeo. Pode ter cópia? Bem, não é proibido, mas o trecho copiado não vai te servir de nada. Isso porque a redação tem por fundamento, pressuposto, verificar se o candidato sabe produzir um texto de sua própria autoria, feito por ele, criado por ele. A cópia é a reprodução de um texto criado por outra pessoa. Então, quando o avaliador encontra uma redação, na redação a cópia, seja dos textos motivadores ou de qualquer outra parte da prova, ele desconsidera. Ele só começa a contar a partir do texto que ele identifica como isto aqui foi escrito, pensado pelo candidato. Mas atenção, tem que ter pelo menos 8 linhas de sua autoria. Se você escrever só 3 linhas, se você tiver escrito, por exemplo, 15 linhas, e das 15, 10 forem cópia, você só tem 5 linhas tuas, você está desclassificado. Precisa ter pelo menos 8 linhas de sua autoria. Mas você não precisa copiar os textos motivadores. Existem estratégias de leitura que te ajudam a identificar informações, argumentos e até fundamentos dentro dos textos motivadores, que geralmente são 3, na verdade são 4. Então, sabendo lê-los, você consegue sim material suficiente para escrever uma boa redação e assim não zerar. Fique bem.